Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניה ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך וסובך ובקומך וקשרתם לאותן ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Teshuvah Total. Vamos, nessa tarde maravilhosa de Shabbat, dar continuidade ao estudo que iniciamos ontem da 40ª porção da Torá, o estudo da porção Balak, uma porção muito especial que traz ensinamentos para todos no dia de hoje. Essa porção, como vimos ontem, ela não foi importante naquele momento. Por quê? Porque o povo israelita não teve ideia do que estava acontecendo lá com o rei de Moabe, que temia o povo de Israel, como muitos povos até os dias de hoje temem o povo de Israel. Por quê? Porque é o povo que o Eterno separou. O povo que o Eterno separou é aquele povo que obedece os seus mandamentos, as suas mitzvot, aquele que segue as suas orientações. E a maioria das nações, por não fazer isso, então teme o povo de Israel, porque o povo de Israel é aquele que tem a tarefa, a missão de trazer para todos a palavra do Eterno através da sua Torá. Vamos então abrir o coração para ouvir, para acompanhar essa segunda parte do estudo, onde eu trouxe aqui o tema Unidos contra Israel, porque é o que acontece até os dias de hoje, aqueles que não gostam de Israel, aqueles que temem o povo de Israel, aqueles que têm aversão a Israel se unem contra Israel, mesmo inimigos como o povo egípcio, o povo persa, que hoje é o Irã, os povos árabes que estão em volta de Israel, todos esses povos têm lá uma briga, uma rixa entre eles, mas quando se fala de ser contra Israel, todos eles se unem, como nós vimos aqui a união de Moabe e Midian. Então, o que vamos ver hoje é a aplicação do que o próprio Bilã falou, que disse que o Eterno disse para ele, foram palavras dele, que o Eterno vai usar contra ele, vai usar cobrando dele, Assim como
Lavan tinha dito lá para o emissário de Abraão, né? Quando o emissário de Abraão foi falar com ele falou, olha, não vamos dizer para o bem nem para o mal. E o Eterno depois cobra ele, falando para ele, olha, vá até Yaakov, mas não diga nada a ele, nem para o bem, nem para o mal. Aqui, nós vimos ontem que Bilã recebeu o Eterno, teve uma mensagem do Eterno, que o Eterno dizia para ele não ir amaldiçoar o povo que era abençoado. Mas num segundo momento, ele mentindo, diz que o Eterno falou com ele, que o Eterno falou com ele, que ele só diria as palavras que o Eterno colocasse na boca dele. Mas o Eterno não disse isso para ele, isso é da cabeça dele, isso é invenção dele, isso é mentira dele, né? Porque ele quis se mostrar importante e que o Eterno diria para ele, de comum acordo com ele, o que deveria ser feito. E hoje nós vamos ver que o Eterno vai colocar as palavras na boca dele, como ele disse, né? E o Eterno vai fazer com que ele fale aquilo que o Eterno quer que ele fale. Então vamos continuar com essa história de Balaque e Bilã. Agora nós vamos vê-los atuando em conjunto, né? No capítulo 22, verso 36, nós temos o seguinte: Vaishma Balaque que Babilã, e ouviu, né? Vaishma Balaque ouviu que entrou, que chegou, que estava vindo, na verdade, Bilã. Vaitse lekarto el ir Moav. Então o que ele fez? Ele saiu, Vaitse, e saiu para encontrá-lo. Lekartou na cidade de Moav, Asher al Gevul Arnon, né, que está próximo da fronteira de Arnon, né? Então, Arnon é um rio que fica próximo lá da fronteira de Moabe. Existe uma cidade ali. E ele então foi, né, ele deve ter ouvido, algum mensageiro chegou antes e falou, olha, ele já está vindo, o homem está a caminho, o homem está aí, chegando aí. Então, vamos preparar tudo para recebê-lo. Mas Balaque estava ansioso, né? Todo aquele que quer provocar algum mal contra o próximo, ele fica ansioso, ele fica doidinho para fazer aquela maldade. E ele estava aqui se coçando para encontrar Bilã e já tratar como é que vai ser, né? Como é que nós vamos fazer isso, o que você precisa, o que eu preciso arrumar. Então, ele já estava aí pronto para fazer essa maldade. Então, essa cidade, esse rio, né, Asher Biketzá, que está próximo, Ha-Gevul, próximo ao extremo da fronteira, ou seja, lá no finalzinho da fronteira do território, né, que se finalizava aquele território, a partir dali já seria outro território. Então, ele vai encontrar o cidadão Bilã, que vinha lá da sua terra, né, deve ter caminhado mais de uma semana para chegar, era um senhor de idade que estava andando aqueles 500, 600 quilômetros de distância lá da cidade dele, até encontrar Bilã, para fazer a maldade. As pessoas às vezes caminham muito, vão muito longe. Vai Omer Balaque el Bilã, e falou, disse Balaque para Bilã, alô, Shalarti, alô, mas não é aquele alô que a gente ouve de vez em quando aqui no canal, mas é um alô de acaso não, né? Ou seja, e não foi fato que eu mandei mensageiros, né? Shalarti, pessoas enviadas para Eleha, para ti, li, lar, para te chamar, né? Para te chamar. Lama lo halachet elai ha uminan lo uhal
Kavdeha, por que não vieste a mim? Por que não chegasse logo? Por que não viesse da primeira vez? Não confias que eu possa honrar-te, ou seja, não confias que eu possa cumprir o compromisso que eu tenho com você, quer dizer, você faz o seu trabalho e eu pago, né, pago o valor que você vai cobrar, o valor que você merece, vou manter a honra, quer dizer, não vai sair daqui de mão abanando, você vai ser honrado pelo trabalho que você vai fazer, vai sair na primeira página do jornal, vai ter uma festa, enfim, você vai ser então honrado por fazer esse trabalho. Mal sabe ele que nada disso vai dar certo. Vaiomer Bilã el Balaque, e respondeu e disse Bilã a Balaque, Rine Barti, eis que vim, Barti Eleha, eis que vim a ti, vim até você, Atá agora, Ha Yahol Uhal Daver Meumá a Davar Asher Ya Sim Elohim Binei Oto Adavar. Agora, serei capaz de falar alguma coisa? A palavra que colocar Elohim na minha boca, a ti falarei. Então, essa palavra que ele vai falar, como ele disse antes, né? Porque ele já estava planejando que tudo aquilo que ele fizesse vinha do Eterno. Então, ele já estava querendo falar, né? Porque foi essa mensagem que ele entregou para esses mensageiros. Olha, eu só vou falar aquilo que o Eterno me falou. Então, tudo que ele fizesse não era da cabeça dele, era do Eterno. Então ele já está se preparando para dizer, olha, quem amaldiçoou não fui eu, quem amaldiçoou foi o Eterno, se a maldição dele desse certo. E o Eterno está deixando ele crescer aí na sua mentira, na sua história, na sua invenção, e o Eterno depois vai fazer segundo a sua vontade, né? Porque o povo é abençoado, o Eterno não vai amaldiçoar, o Eterno vai inverter a palavra de Bilã. E foi Bilã com Balaque e chegaram a Kiriat Hutzot. Vai Zebar Balaque, Bakar Vatson, vai Shalar, Levi Lam, Velassarim, Asher e To. E Balaque sacrificou gado, Bacar, gado, Vatson e rebanho, ou seja, bois e ovelhas, e enviou a Bilã e aos príncipes, aquelas pessoas que o estavam acompanhando, aqueles mensageiros que estavam ali o tempo todo acompanhando. Agora é interessante notar aqui, né, que essa orientação aqui certamente foi dada por Bilã a Balaque, né? Bilã deve ter dito a ele, olha, eu quero que você traga aqui bois e ovelhas e carneiros, na verdade bois e carneiros, né? Sacrifica o macho. E por que isso? Porque ele sabia que para o povo de Israel, os animais sacrificados ao Eterno eram animais caché, mais próprios para alimentação. Porque os povos antigos, os povos sacrificavam qualquer animal. O animal passou na frente dele, ele matava o animal e sacrificava. Então, um animal muito usado era o porco, né? O porco, o razir, porco é razir. E eles sacrificavam muitos animais aos deuses, mas era qualquer animal, né? Pássaros, animais selvagens, né? Todos esses animais eles pegavam e sacrificavam. Mas aqui ele está querendo mostrar que ele conhece, né? Ele conhece o Elohim de Israel e vai fazer conforme o Elohim de Israel disse lá, conforme Adonai disse para o povo, que no Mexicã seriam sacrificados animais adequados, animais próprios para o consumo, não era qualquer animal.
né? Como nós vimos nas porções anteriores, lá no livro de Shemot, né? Então aqui ele está fazendo a mesma coisa, ele está oferecendo da mesma maneira, porque ele está querendo agradar o, o Elohim de Israel, para que o Elohim de Israel faça aquilo que ele quer, e não, né, sem perceber que aquele Elohim é o único e verdadeiro Elohim, né, o único e verdadeiro Adonai, porque na cabeça dele era mais um Elohim como os outros Elohim lá do Egito, o Elohim lá de Moab, o Elohim de todas as outras terras, né, os deuses mitológicos, deuses criados pelo homem, mas ele não tinha ideia de que Adonai é Errad, Adonai é único, né? Adonai, o nosso Elohim, Adonai é único, como nós vimos no Shemá, cantado maravilhosamente pelo nosso querido Moré Fábio Mazarella no início do estudo. Então vamos ver aqui o que esse cidadão vai fazer. E aconteceu na manhã, Balaque tomou Abilã e o fez subir a Bamot Baal. Bamot Baal é um lugar alto onde se fazia sacrifícios ao deus Baal, deus Nimrod, né? O deus criado por Nimrod para em substituição ao Eterno. Lá nós vimos isso lá atrás, na porção, né? Na porção lá atrás nós vimos esse cidadão Nimrod que, né, que se casa com a própria mãe e ela se torna uma deusa e ele se torna um deus. E esse Deus, por incrível que pareça, é cultuado até os dias de hoje. Mas se você perguntar para qualquer um, se você conhece o Deus Nimrod, o Deus Baal, ninguém conhece. Ele foi tão esperto que isso ficou escondido, isso ficou mascarado, né? Ficou escondido em todas as religiões. A maioria das religiões, mesmo que os que seguem as religiões não sabem, eles cultivam lá no fundo, né? O Deus dele é esse Deus Balak, esse Deus desculpe, esse Deus Baal, não, Baal, Balak, às vezes eu enrolo os nomes aqui. Então ele subiu nesse monte, esse monte era alto, e ele conseguiu ver uma parte do povo. Lá de cima não dava para ver toda a nação que estava lá embaixo, né? Essa nação era muito grande, mas a gente falou ontem aí, né? A gente falou ontem em torno de 3 milhões de pessoas, considerando os homens acima de 20 anos, as mulheres, as crianças e também os Erevav, que estavam lá, né, rodeando lá toda essa nação, que estavam indo com eles lá para a terra, a nova terra, a terra prometida, né? Então ele via lá uma parte, uma pequena parte, talvez o sul, talvez uma parte do leste, ele conseguia ver, mas ele não conseguia ver toda a nação. Ele só vai ver mais à frente, nós veremos que como ele vai conseguir ver toda aquela nação que ocupou os olhos da terra, como nós vimos ontem. Vaiomer Bilã el Balaque, disse Bilã para Balaque, Beneli, construa para mim, Bazé aqui, né? Construa para mim aqui, Shiva Misbeorot, Shiva Misberot, ou seja, construa para mim aqui 7 altares. Então, como é que ele vai construir um altar para oferecer sacrifício a Adonai? Adonai disse que o sacrifício só podia ser feito lá no Mishkan, né? Aquele Mishkan que foi construído lá, que ficava no meio do acampamento. Então ele não podia construir altar em nenhum outro lugar. E essa ideia de construir altar para o Eterno se difundiu nas religiões. As religiões pegaram daqui essa ideia e falaram assim, olha, vamos fazer um monte de altar. O próprio povo de Israel, quando entra na Terra Prometida, o que ele faz, né? As tribos, quando elas começam a crescer, começam a se assentar na terra, começam a ter o seu dia a dia, passados muitos anos depois da entrada, eles começam a oferecer a deuses, né? Vários deuses aí que eles vão oferecendo, vão fazendo altares, vão fazendo
ofertas a outros deuses, porque a idolatria vai dominando, como domina até os dias de hoje. Então, todas essas ideias que vêm trazidas aqui nessa porção, elas serviram de base para as religiões. Então, as religiões também fazem conforme Bilão orientou Balaque. Construa altares e a gente vai usar esses altares, então, para oferecer ao Eterno. Mas o Eterno foi claro, o altar para oferecer sacrifícios era só o altar do Mishkan. Vê a Ren-li e construa 7 altares para mim. Bazé aqui. Shiva, Parim, Ve, Shiva, Elim. E coloque aqui, então, 7 bois e 7 carneiros. Então, eles vão oferecer, né, esse sacrifício para o Eterno ali, mas, na verdade, eles estão no lugar onde faziam oferendas ao deus Baal. E Balaque fez conforme falou Bilã, e ofereceram Balaque e Bilã, os dois, a dupla, né, a dupla unida contra o povo de Israel, um boi e um carneiro no altar. Ou seja, em cada altar eles ofereceram um boi e um carneiro. Cada um dos 7 altares, ou seja, aí ofereceram 14 animais, né, 14 animais nesses altares, um de cada animal caché, cada animal adequado para a alimentação, um animal que o Eterno disse que seriam oferecidos no altar do Mishkan. Aqui eles estão usando um outro altar, um fake altar, né, um fake misbeah, para fazer as oferendas. Essa oferenda não tem significado nenhum, não vai ter objetivo nenhum frente ao Eterno. Isso é uma coisa dessa dupla Babi, Balaque e Bilã. Né? O Adonai não tem nada a ver com essa oferta. Adonai não pediu nenhuma oferta fora do Mishkan. Adonai não pediu nenhuma oferta para Bilã, para ele estar fazendo. Então isso aqui é uma forma de Bilã dizer que ele tinha poder sobre o Eterno, que ele podia falar com o Eterno, que ele sabia o que o Eterno queria, que ele sabia como é que o Eterno gostava das oferendas. Mais ou menos o que vem até os dias de hoje. Né? Tudo que acontece hoje foi tirado dessa porção. As religiões se baseiam nessa porção, né, para conduzir os seus rebanhos, né, para conduzir o seu povo aí, fazendo os seus altares, fazendo as suas ofertas ao Eterno, conforme eles acham que é a verdade. Eles ouvem o Eterno e tomam suas decisões dizendo que foi o Eterno que disse, né? Da mesma maneira que Bilã está fazendo aqui, ou seja, estão descumprindo o 3º mandamento, né? Não usarás o nome do Eterno para falsidade. O Eterno não favorecerá ninguém, né? Não deixará de julgar ninguém que use o seu nome, leve o seu nome para falsidade. Então é isso que ele fez ali, e é isso que o povo faz até o dia de hoje. Então o Eterno colocou essa porção, no meu entender, ele colocou essa porção justamente para a gente ver isso. Né? E aqueles que criaram as religiões falaram assim, opa, tem aqui uma ideia boa, né? Porque esse profeta Bilã deu essa ideia aqui, a gente vai usar essa mesma ideia para enganar o povo, encher os nossos castelos de ouro e de prata, né? Como enchem até os dias de hoje os seus castelos, né? os seus templos de ouro e prata. Vaiomer Bilã de Balaque, e disse Bilã para Balaque, Hititasev al olaterra, fique de pé junto de tua elevação, ou seja, a oferta queimada, o boi e o carneiro queimado. Vê eleha, ulai, e eu irei por mim, né? Irei por mim, e carer Adonai,
talvez venha Ulai, talvez venha Adonai, li crati para mim, e me traga, e me encontre, né? E traga para mim o dibar, uma palavra, né? A palavra, ma yarevni ve higdeti lach, vai iler chefi. Talvez venha Adonai encontrar-me, e a palavra que mostrar a mim relatarei. E foi então para um lugar alto, né? Então ele foi para esse lugar alto. Ele deixou lá o Balaque junto da oferta queimada, ficou lá sentindo o aroma do churrasquinho lá e foi então falar com o Eterno. Isso tudo é uma encenação, isso tudo é um ritual, né? Como a gente vê muitos rituais. Vou lá falar com o Eterno, vou receber do Eterno a mensagem, vou trazer para vocês a palavra do Eterno. E, na verdade, estão ali fazendo um show, né? Um show mostrando ali o que ele realmente, né, vai fazer. Nada, ele vai ficar lá no cantinho e voltar, olha, o Eterno me disse isso, e vão fazer, porque, né, a partir do momento que foi feita a oferta, o Eterno traz uma resposta para nós. E manifestou-se Elohim sobre Bilã e disse, preparei 7 dos altares, Bilã disse para o Eterno, preparei 7 dos altares, ofereci por elevação um boi e um carneiro no altar. Se você lembra dos profetas, dos Levi, nenhum profeta diz que o Eterno se manifestou para ele, né? Se manifestou para ele dessa maneira aqui. Por quê? Porque os profetas recebiam a mensagem do Eterno. Esse aqui não, esse aqui ele está inventando toda essa história, ele está inventando essa história para dizer que o Eterno falou com ele. Mas Adonai colocou uma palavra na boca de Bilã e disse, retorne a Balaque e assim falarás. Então o Eterno começa a alterar tudo aquilo que Bilã está planejando, tudo aquilo que Bilã está programando, porque ele está programando levar uma palavra de mau agouro, uma palavra que vá amaldiçoar o povo de Israel, dizendo que foi o Eterno que disse a ele. Mas o Eterno vai dizer exatamente o contrário. E retornou a ele, quer dizer, Bilã retornou a Balaque, e eis que estava em pé sobre a oferta de elevação. Ele e todos os príncipes de Moabe. Estava todo mundo lá esperando a volta daquele homem, né, para ouvir qual a palavra que o Eterno estava dando para eles. E fez a sua palavra, Vaissá Meshali, Machal é parábola, né? Parábola como Yeshua costumava fazer, trazer os seus ensinamentos através de uma parábola, de uma forma de expressar uma situação. Então ele traz aqui uma parábola, né? Um relato dessa mensagem do Eterno. Então ele faz aqui deve ter usado uma voz impostada, né? Colocando aqui, Vaiomer e disse, Min Aran, de Aran, Yanerni, Balak, de Aran trouxe-me Balak, Meler Moav, o rei de Moav, Me Harrei das montanhas, Quedem do Oriente, das montanhas do Oriente. Então fez aqui aquela encenação dizendo, eu vim trazido por Balaque daquela região das montanhas do Oriente, né? Como muitos falam até os dias de hoje, né? Com a voz empossada, com treinamento para falar isso. Lechá, vinde, Arali, vinde, amaldiçoe para mim Yaakov. O Lechá zo ame Israel. Vinde, aborreça Israel. Então aí ele está dizendo que Balaque chamou ele para fazer isso, para amaldiçoar Yaakov, para aborrecer Israel, para irritar Israel. Né? A palavra zamar
né? As palavras zamar quer dizer irritar, aborrecer, ou seja, tirar Israel do sério, né? Tirar Israel do sério, fazer com que Israel fique irado e na ira ele começa a cometer atos insensatos. Então ele faz isso, né? Então ele conta ali como ele chegou até aquele momento, como se Balaque não soubesse, né? Mas essa encenação sempre ela acompanha aí esses cidadãos aí que fazem essas pregações em nome do Eterno, né? usando o nome do Eterno para a falsidade. Ma ekov lo kavô el umá es zon lo zaan Adonai. Como amaldiçoar a quem Elohim não amaldiçoou? Como aborrecer a quem não aborreceu Adonai? Quem Adonai não aborreceu. Então, como eu vou fazer isso? Então, ele está aí colocando como eu vou fazer isso, né? Como eu posso amaldiçoar um povo que o Eterno não amaldiçoou. Isso aqui é o Eterno colocando na boca dele as palavras. Ele queria falar, ele queria já partir para a maldição, mas o Eterno está colocando para todos isso, né? Todos estão percebendo que Balaque está percebendo que Bilã está falando alguma coisa diferente. Mas como é que eu vou amaldiçoar se o Eterno não amaldiçoou? Como é que eu vou aborrecer quando o Eterno não aborreceu? Então, ele está dizendo aqui, olha, tem como fazer isso, né? Eu vou ter que obedecer ao Eterno, vou ter que abençoar esse povo, porque ele é abençoado. Kimarosh, Taurim, Kimarosh, Sarim, Surim, desculpe, Kimarosh, Surim, Ireno, Umigavot, Ashureno, Relan, Levadad, Ishkom, Uvagoim, Lo, It-Hassav. Pois do cume das rochas, do ponto mais alto das rochas, eu os vejo, e das colinas eu os contemplo. Ele é um povo que habita, né? Aqui nós temos a palavra Ishkon. Ishkon, se você colocar uma mena aqui no início, vai ser Mishkan. O Eterno disse, construam um Mishkan e habitarei no meio deles. Construam uma habitação e eu habitarei no meio deles, né? Então, esse é um povo que habita sozinho e nas nações não é considerado. Então, isso é até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje é uma nação que vive só, vive isolada. Todas as outras nações, mesmo as nações que são ditas amigas, né, elas têm muita gente que é contra a nação de Israel. Então essa aqui é uma primeira bênção que ele está fazendo ao povo de Israel, né? Está, digamos assim, profetizando que essa nação, mas quem está falando isso, quem está colocando essas palavras na boca dele é o Eterno. Essa é uma nação que vive sozinha. Por que ela vive sozinha? Porque ela está em contato com o Eterno, porque ela está trazendo a mensagem do Eterno. E nas nações não é considerada, porque as nações idólatras, elas isolam essa nação que traz a palavra do Eterno, que traz o ensinamento do Eterno. Claro que é uma nação que está crescendo atualmente, né? Muita gente está se aproximando da palavra do Eterno, se aproximando das instruções do Eterno, e essa nação está crescendo. Mas você pode perceber por você que está no caminho de Techuvá, quando você está caminhando em Techuvá, as pessoas que estão à sua volta estão te deixando sozinho, se afastando de você, porque você já não participa mais dos altares lá queimando incenso, queimando animais para outros deuses. Você já não acompanha mais aquelas festividades
malucas lá que eles criaram, né, totalmente contrárias ao ensinamento do Eterno. O Eterno, né, as festas do Eterno são na primavera e no outono, as festas das religiões são no verão e no inverno, né? Então não tem nada a ver, totalmente oposto aos ensinos do Eterno. As festas do Eterno são festas simples, né? Não são regadas a bebidas, a comidas, né? E aí as festas dos idólatras são festas regadas a muita fartura, né? E muitas vezes isolando aquele que tem necessidades e não pode festejar junto com eles, né? Então, totalmente afastado do que é o Eterno. Então, essa nação acaba ficando sozinha, assim como aquele que está no caminho de Techuvá acaba ficando sozinho. Por quê? Porque ele não é considerado entre os idólatras. Então, aqui o Eterno está passando essa primeira bênção sobre esse povo. Esse povo vai ser assim, né, até o último dos dias, quando o Eterno decidir que naquele momento será o julgamento de todos que passaram pela face da terra. Nesse dia, então, esse povo ele vai ser considerado, porque vai ser o único povo que vai ser considerado, aquele povo que segue o Eterno, aquele povo que obedece os mandamentos do Eterno. Não um povo específico que está numa região, mas aquele povo que tem o Eterno no seu coração. É esse que é o povo do Eterno, é esse povo que ele está mostrando aqui que é aquele que habita sozinho e nas nações não é considerado, né? Então, espero que eu esteja me fazendo entender, porque eu pensei muito nesses textos aqui durante muitos dias, pensando muito nesse texto e tendo essa vontade de passar para vocês esse entendimento. Então, o que nós temos aqui, né? Essa nação que vive isolada, que ele olhou lá de cima das montanhas e viu esse povo habitando de forma organizada ao redor do Mishkan que o Eterno mandou que construísse, ou seja, habitando, tabernaculando, né? Que é a palavra que muitos utilizam hoje, mas tabernaculando é para mim uma palavra difícil de falar, eu gosto de falar o habitar, né? Então nós temos aqui o Mishkan no centro, com os levitas ao redor dela, né? Nós temos aqui os descendentes de Gershom, Merari e Kehat, e Moshe e Aharon aqui desse lado, do lado leste, né? De onde vem o sol. E no leste, as três tribos, né? Três tribos ao leste, lideradas pela tribo de Erudá, três tribos ao sul, lideradas pela tribo de Reuve, três tribos ao oeste, liderada pelo Efraim, três tribos ao norte, liderados por Dan. Liderados no sentido de quando saíam, né? Quando a nuvem se movia daqui de cima, quando essa nuvem saísse, essa tribo sairia primeiro, essa tribo vinha depois, essa depois e essa depois, né? Os líderes, os que carregavam o estandarte, eram essas tribos marcadas aqui. Quem conta o pó de Yaakov, ou enumera a quarta de Israel, a quarta geração, a descendência de Israel, morra minha alma a morte do justo e seja meu fim como o dele. Então essa é a mensagem que o Eterno está passando, né? Está passando através de Bilã. Quem conta o pó de Jacob, ou seja, quem conta as cinzas de Jacob, aqueles que já morreram, aqueles que vieram descendentes os ascendentes de Jacob, todos os que já morreram, e quem enumera os próximos descendentes, a semente, a geração que virá depois de Israel? Quem pode dizer isso? Só o Eterno pode dizer isso, ninguém pode falar sobre esse ponto. E termina: morra minha alma a morte do justo e seja meu fim como o dele, ou seja, que a minha alma se torne justa. Justa como? Seguindo as orientações do Eterno, cumprindo as mitzvot do Eterno, fazendo no dia a dia conforme o Eterno manda que faça, né? Guardando o Shabat, comendo o alimento adequado e amando o próximo como a si mesmo. Então
é assim que a gente deve seguir, né, para poder morrer com a alma do justo, a morte do justo, a morte daquele que, no fim dos tempos, né, o Olam Rabá vai ter o mérito de viver junto ao Eterno. Essa é a bênção que ele está passando. Essa é a primeira bênção que está sendo dada ao povo de Israel. E Balaque deve estar se roendo, né? Porque Balaque não está gostando nem um pouco dessa bênção. Ele queria que amaldiçoasse. Parece que aqui está saindo uma bênção. Vai Omer Balaque el Bilã, e disse Balaque para Bilã: mas, Tali, o que fizeste a mim? Ou seja, o que é isso que você está falando aí, cara? Né? Não é isso que eu queria. Lakov, oivá, para amaldiçoar, lecartirra, eu te trouxe. Né? Para amaldiçoar meus inimigos, eu te trouxe. Verriné, e eis que barachitá, barer, e para amaldiçoá-los, e eis que agora você, com uma bênção, você os abençoas, os abençoaste com uma bênção. Então, ele está aqui revoltado, né? Ele está revoltado porque ele queria que fosse o povo amaldiçoado, mas Balaque até fez de tudo, né, para Bilã, fez tudo que Bilã pediu, trouxe lá os animais para serem queimados nos altares, e Bilã está fazendo exatamente o contrário, ou seja, parece que ele foi enganado aí nisso. Bilã também queria amaldiçoar. Bilã não falou isso aqui da boca dele, isso vem da boca do Eterno, vem da palavra do Eterno pela boca de Bilã. Né? Bilã colocou isso, mas o Eterno que colocou a palavra na boca dele, como ele disse lá atrás, né? Eu só vou falar aquilo que o Eterno colocar na minha boca. E o Eterno realmente colocou isso na boca dele. Então, ele está aqui, né? Ele está aqui abençoando o povo que o Eterno abençoou. E a gente vê que até os dias de hoje é assim, né? Muitas nações já enfrentaram Israel, já levaram para o cativeiro, já morreram muitos israelitas e atualmente muitos israelenses por conta da perseguição, da maldade dos outros povos, da aversão que os outros povos têm, mas cadê, né? Cadê muitos desses povos? Muitos sumiram e muitos estão aí como pequenas nações que não têm grande significado na história mundial. Então, você vê que o povo de Israel continua, a nação de Israel continua e continua crescendo, e continua atraindo simpatizantes, pessoas que estão, né, que estão buscando o Eterno, buscando a mensagem do Eterno, que é guardada, que é trazida pelo povo de Israel. O povo de Israel é escolhido para isso, para trazer essa mensagem, para guardar a Torá, para distribuir a todas as nações. Vaiahan, Vaiomar, e respondeu dizendo, esse é Bilã, Halô et Asher, e assim Adonai, Bepi Otô, a Shimor Ledaver, não é a palavra, né? Não é a palavra que colocou Adonai na minha boca, ela cuidarei de falar. Ou seja, eu só vou falar a palavra que Adonai colocou na minha boca. E aqui nós temos esse otô aqui é para homem, né? para gênero masculino, mas palavra, né? Palavra em hebraico é masculino. Então ela, a palavra, ou o palavra seria masculino, né? Por isso que traz aqui esse otô, mas a gente traduz por a palavra, ela, né? Ela é a palavra. Em português, palavra é é uma palavra feminina, mas em hebraico, palavra é davar. Davar é masculino, né? Nós temos o próximo livro que nós vamos estudar, Devarim, palavras, né? Palavras, plural de davar. Então, por isso que às vezes a tradução fica
um pouco, né, um pouco confusa. Mas o que ele está dizendo é que a palavra que o Eterno colocou na boca dele, ele teve que falar. Não é essa palavra que eu tenho que falar, eu só vou falar a palavra que o Eterno colocou na minha boca. Ele já está se defendendo, apesar de que ele não queria fazer isso, né? Ele queria maldizer e dizer, olha, essa maldição veio do Eterno, essa maldição veio do Adonai, do Elohim deles, né? Não fui eu, mas o Elohim deles está falando uma bênção em vez de falar uma maldição, e ele está conseguindo se defender, não ficar mal na fita, né? Mas ele não está cumprindo a missão que ele foi contratado para cumprir. Então Balaque vai agora fazer com que ele tome um novo rumo, né? Você não viu direito, você não entendeu direito como é que é o povo, qual o problema que esse povo está causando, então você só viu um pedaço do povo. Vamos então a outro lugar para ver mais. E disse para ele Balaque, vinde, eu rogo, comigo a outro lugar onde poderá vê-los. Dali apenas uma parte deles verás, e não verás todos, e amaldiçoe-os para mim. Vai ver mais do que ele viu anteriormente, mas ainda não vai ver todo mundo. Então Balaque está querendo dizer, olha, é muita gente, e eles estão causando um problema muito grande aqui, eu quero que você veja mais para poder, então, decidir como amaldiçoá-los. E o levou ao campo de Tsofim, ao cume de Pisga, e construiu 7 altares e ofereceu um boi e um carneiro sobre o altar. Ou seja, novamente ele construiu ali 7 altares de pedra, né? Então isso tudo leva tempo para fazer, não foi assim, nada disso aconteceu de um dia para o outro. Nós vimos aí que foram 2 grupos, né? Cada grupo até que foi até Bilã, levou aí quase de uma semana para ir, uma semana para voltar, depois foi outro grupo, mais 2 semanas, uma para ir, outra para voltar, e aí todo esse acontecimento aí constrói um monte de altar, faz a oferta dos animais, isso aí leva tempo. Então nós estamos falando aí de um período de 2 a 3 meses em que isso aconteceu. E o povo de Israel acampado não estava tendo nenhuma noção de que isso estava acontecendo. Eles não tinham ideia, né? Porque até agora nenhuma bênção, nenhuma maldição, desculpe, nenhuma maldição caiu sobre eles, nada de ruim aconteceu com eles, ao contrário, né? A vida deles continuava uma vida abençoada pelo Eterno. E aí ele vai ao campo de Tsofim, ao cume do Pisga, né? Pisga foi aquele lugar onde Moshe, né? Moshe vai olhar toda a terra lá embaixo e ver como é essa terra, como vai ser a terra que o povo vai atravessar e ele não vai atravessar. Vaiomer el Balaque, então respondeu Bilã, novamente, Ri tatsef ko al olaterra, permaneça aqui sobre a tua oferta de elevação, oferta queimada, esses animais queimados sobre o altar, né? Não é uma oferta de elevação ao Eterno. Por quê? Porque isso aqui não vai para o Eterno, isso aqui não é feito de acordo com a orientação do Eterno, né? São animais queimados segundo lá as doutrinas que esse povo seguia. Ve'anohi, e eu, e Carecor, e eu encontrarei aqui, ou seja, eu encontrarei o Adonai, eu encontrarei o Eterno. Eu vou conversar com o Eterno de novo, porque alguma coisa aconteceu errado aí, né, que era para amaldiçoar, e eu acabei abençoando. Mas eu vou falar com o Eterno, a gente agora, né, agora a gente vai corrigir isso, fica tranquilo, separa lá o ouro, separa lá a prata, que eu vou resolver fazer de acordo com o contrato que a gente assinou, né? Assinou um contrato. Vai car Adonai el Bilã, e Adonai encontrou-se com Bilã. Vai assim davar bepiv
Vaiomer, e colocou uma palavra na boca do Bilã e disse, Shuv il Balak, volte, retorne, né? Shuv, retorne, a mesma palavra de techuvá, né? De retornar, Shuv, retorne a Balak, veko te daver, e assim falarás. Então o Eterno está dizendo, olha, eu vou continuar colocando na tua boca as palavras que você vai dizer, você pode querer falar exatamente o contrário, mas você só vai ter voz, né? Assim como a jumenta falou aquilo que o Eterno fez ela falar, Bilã vai falar somente as palavras que o Eterno colocar na boca dele. Veavô, veiavô, Elav. E foi a ele Verrino Nitzav al Olatô, e eis que estava em pé sobre a oferta de elevação. Vesarim, Moab e To, e com os príncipes de Moab estavam com ele. Vaiomer lo Balac, diz para ele Balac, ou seja, perguntou para ele Balac, Madber Adonai, qual a palavra do Eterno? O que o Eterno falou agora? Ele estava curioso, queria saber, né? Queria saber o que o Eterno tem falado, porque é isso que geralmente as pessoas querem que o seu intérprete, né? O seu representante do Eterno diga. O que o Eterno falou? Né? O que a gente pode esperar? Como é que vai acontecer agora? O que o Eterno disse que vai acontecer? E o mensageiro, tradutor ou intermediário, né, que se auto-coloca como intermediário do Eterno, o Eterno não colocou nenhum intermediário para falar com a gente, mas tem gente que acha que foi escolhido pelo Eterno para ser o nosso representante, tudo que a gente precisa ouvir virá através dele. Né? A gente só ouve o Eterno quando a gente abre o nosso coração para ele. Não tem intermediário, não tem, o Eterno não fala através de ninguém, ele não precisa de nenhum representante, nenhum cicerone para dizer o que ele está querendo, o que ele quer que você faça, o que você precisa realizar na sua vida. E levantou sua parábola dizendo, então ela começou a dizer a sua história, começou a contar o que o Eterno falou com ele, né? Vaissá Mexali Vaiomer, e levantou a sua parábola dizendo, com Balac, levante Balac, levanta Balac. O Shma e ouça, Ha Asna e escuta-me. Adai Bino Tzipor, escuta-me, filho de Tzipor. Então, ele está fazendo aí a sua encenação, né, como muitos fazem a encenação para trazer a palavra do Eterno. E aqui nós temos um texto muito conhecido, um texto que foi atribuído a Bilã, mas na verdade é o Eterno que diz, né, o Eterno está dizendo isso para a gente, né, quem ele é, como ele é, quais são as decisões que ele toma e como essas decisões se mantêm. Ele está mostrando aqui que ele é eterno, ele não muda, né, através da boca de Bilã. Um texto bastante difícil de ser traduzido, eu vou tentar traduzi-lo aqui segundo o original e depois eu vou trazer a versão mais comum, mais conhecida, mais divulgada aí por todos. Até mesmo aqui no canal a gente usa muito essa outra, porque é muito mais fácil de entender. Né? Traduzir esse texto, né? Traduzir o texto da Torá não é tão simples, a gente deve dar crédito aí aos tradutores, porque é muito difícil traduzir um texto de uma outra língua, de uma outra época, trazida para um povo que vivia de outra maneira, trazer para o nosso idioma nos dias de hoje.
Loish El, não é homem o Eterno, não é homem Elohim. Vai Hazev e mente, não é homem Elohim e mente. Quer dizer, o homem mente, o Elohim não, ele não é homem e mente. O Ben Adam, e não é não é, né, o Ben Adam, e não é filho de Adão. Ve-i tener han ha-hu amar. E filho de Adão, e se consola, né? Se consola no sentido que nós temos lá no livro de Noé. Lembra no livro de Noé, quando o Eterno se arrependeu de ter criado o ser humano? Que a gente já explicou muitas vezes que ele não se arrependeu, porque o Eterno não se arrepende. O Eterno, ele vai aqui, na verdade, ele não se consola, né? Não se consola com a forma como o ser humano aceita qualquer coisa e muda as coisas conforme, né, conforme for melhor para ele. Então o Eterno não é desse tipo. E aqui o tradutor sempre traz como não se arrepende. Rahu, ele, amar, ele faz, ele diz, velo a se, ele diz e não faz, vediber, velo ik mená, ele diz e não faz, fala e não cumpre. Ou seja, se o que ele diz, ele não sempre faz aquilo que ele disse, se o Eterno diz que vai levar o povo para a terra prometida, ele vai levar o povo para a terra prometida. Se aquela terra mana leite e mel, aquela terra mana leite e mel. Não tem como ele falar uma coisa e fazer outra. Se ele falou alguma coisa, ele vai cumprir. O Eterno é o único que pode prometer alguma coisa ao ser humano. Por quê? Porque tudo o que ele fala, ele cumpre. Nós somos filhos de Adão, nós prometemos e não cumprimos, nós falamos uma coisa e fazemos outra, nós nos comprometemos com uma coisa e no final deixamos tudo de lado, nos deixamos levar por outros interesses e abandonamos aquilo que nós tínhamos dito que íamos fazer, mas o Eterno não, o Eterno não tem essa opção, ele não se deu essa opção. Ele poderia mudar a qualquer momento e falar assim, não, agora para os dias de hoje vocês podem, né, vocês não precisam mais guardar o Shabat, vocês podem fazer no outro dia, porque a situação atual do mundo é diferente, a tecnologia evoluiu, então vocês podem fazer diferente. Não, ele não mudou nem 1 milímetro. Né? O Shabat continua sendo o Shabat, o dia que ele separou e santificou. Então é isso que a gente precisa ter sempre em mente. Ele não muda, ele não altera, ele não faz uma coisa, não fala uma coisa e faz outra. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. E ele traz essa mensagem pela boca de Bilã, né? Ele traz essa mensagem pela boca de Bilã. Não foi Bilã que falou isso, foi o Eterno através de Bilã que nos trouxe essa mensagem, né? E isso é normalmente traduzido de outra maneira. Não é homem Elohim para mentir e filho de homem, filho de Adão, para se arrepender. Quando ele diz uma coisa, o faz. Quando faz uma promessa, ele a cumpre. Né? Esse texto aqui é melhor de entender do que esse texto traduzido aqui das palavras, né? Das palavras como a gente tem no texto original. Mas nós vemos que estamos falando aqui a mesma coisa. O tradutor não fugiu do que o texto nos traz. Né? Mas só que ele vai usar esse arrepender, né? Esse arrepender como se o Eterno fizesse uma coisa e daqui a pouco ele vai se arrepender, ele vai decidir fazer aquilo de uma outra maneira. Ele não se arrependeu de ter criado o ser humano, ele não se arrependeu de ter criado o mundo como ele criou. Né? Ele apenas deu ao ser humano a oportunidade de escolher entre bem e mal e, logicamente, ele gostaria que a gente escolhesse o bem. Mas a gente é teimoso, como ele diz, o povo no deserto era teimoso, né? E a gente tenta sempre burlar isso. Mas no momento que a gente entende, no momento que a gente
percebe o que ele está nos ensinando, que a gente percebe que isso é o melhor para todos, a gente vai fazendo esse caminho de volta, a gente vai caminhando em Techuvá para o eterno. Essa é uma segunda bênção, essa é a segunda bênção que Bilã trouxe, né? Pela boca de Bilã, o Eterno trouxe essa segunda bênção ao povo de Israel, né? Logicamente, para o desagrado de Balaque, né? Balaque aqui, se ele pudesse se arrepender, né? Porque nesse momento ele se arrependeu de ter contratado Bilã, né? Com certeza, ele é homem, ele com certeza se arrependeu de ter trazido Bilã lá daquela distância, lá da terra de Pitor, né? Daquela terra distante, para amaldiçoar o povo de Israel. Hine barer lekarti, o barer velou Ashi Viná. Eis que para abençoar fui tomado. E ele abençoou, não posso reverter. Então, ele está dizendo, olha, o Eterno abençoou. Eu não tenho como, ninguém tem como alterar a bênção do Eterno. Por mais que se tente, por mais que se agrida esse povo é abençoado pelo Eterno, ele vai sobreviver, né, enquanto os outros vão desaparecer. É assim que o Eterno determinou. E a gente precisava ter consciência disso a gente, todas as nações. Olha, o Eterno abençoou esse povo, então vamos trabalhar junto com esse povo, vamos ver qual a graça que esse povo faz para o Eterno, como esse povo acha graça aos olhos do Eterno, para a gente fazer igual, porque não dá para ser contra isso, né? Vamos fazer igual esse povo. O que eles fazem de certo? Por que eles agradam o Eterno os abençoa? Vamos fazer igual, né? Não vamos querer amaldiçoá-los porque não vai dar certo. Vamos puxar para nós também essa bênção, vamos ser merecedores da bênção do Eterno. É isso que a gente precisa fazer. E é fácil fazer isso, é só cumprir as mitzvot do Eterno. O que o Eterno diz para fazermos, a gente faz. O que ele diz para não fazermos, a gente não faz. Simples assim. Lo rivit aven beyakov velo ra'a amei be-Israel. Não observou aven, a iniquidade em Yaakov, e não viu perversidade em Israel. Adonai Elohav, Adonai, o seu Elohim, o Elohim de Israel, Imô, está com ele, o povo de Israel. O Teruat Melech Bo, e foi aclamado o rei nele. Então o Eterno foi aclamado o rei de Israel, né? Seu reino é para todos sempre. Então, esse reino nunca vai desaparecer, porque esse reino é para todos sempre. O reino do rei, que é o Adonai, o Elohim de Israel. Então, ele está mostrando aqui que não há iniquidade sobre Jacob, não há perversidade em Israel. Claro que existem pessoas, né? Estamos falando aqui do povo, da nação, não falando de pessoas específicas. Tem gente boa, tem gente ruim. Em Israel tem gente boa, tem gente ruim. Aqui no Rio de Janeiro tem, né? Mas não é isso que está se tratando aqui. Está se tratando que a nação, né? A nação que guarda os mandamentos do Eterno, aquele que guarda os mandamentos do Eterno, ou seja, estuda, aprende, pratica, né, todos os momentos da sua vida, ele não tem iniquidade, ele não tem perversidade, e o Eterno é o seu rei. O Eterno é aclamado, o seu rei. O rei dessa nação é o Eterno. El Motzian, ele os tirou de Mitzrayim, do Egito, que Toa Fot Rean Lo. Ele os tirou
de Mitzrayim para ele, com a força de um touro selvagem, né? Um touro brabo. Né? Então ele não tirou, né? Não tirou de qualquer maneira. Né? Se você lembra lá de todas as maravilhas que o Eterno fez no Egito, que muita gente entende como as pragas do Egito, né? Todas aquelas maravilhas pois para demonstrar a sua força, a força de um touro selvagem, um touro que sai derrubando tudo, né? quando ele está ameaçado. E ali o povo de Israel estava ameaçado, o Eterno os tirou de lá com o braço erguido, mão forte e braço erguido. Né? Então, é isso que Bilã está falando, é isso que o Eterno está falando pela boca de Bilã. Quilô Nahash, não existe Nahash, a Nahash é a cobra, né? A serpente, mas aqui Nahash é trazido como o feitiço, os tradutores colocam encantamento, não há encantamento, mas na verdade não há feitiço, não há maldade, não há nada que se queira fazer, né, contra esse povo. Yaakov, não existe feitiço contra Yaakov, não existe feitiço contra ninguém, né? Tem gente aí que tem medo dos feiticeiros, das pessoas que fazem trabalhos contra, usando animais, usando farinha, usando um monte de coisa aí para ameaçar as pessoas. Mas essas ameaças só caem na cabeça daquele que acredita naquilo. Né? Porque aquele que guarda os mandamentos do Eterno, ele está protegido, ele está isolado. Não existe narrache para ele, não existe feitiço para ele. Né? Aqui Yaakov é aquele que segue, que aproveita a oportunidade de obedecer ao Eterno. Aquele que aproveita a oportunidade de guardar os mandamentos do Eterno, esse está protegido. Velo que sem não existe feitiço. Né? Aqui é narrache e aqui que sem, aqui feitiço, e aqui os tradutores colocam encantamento. Mas, na verdade, Nahash é a serpente que traz o mal. Por quê? Porque aqui nós temos que lembrar da serpente que falou com ela, Havá, e disse para Havá que ela não morreria, né? Que ela poderia comer do fruto que o Eterno disse para não comer, que ela não morreria. E ela, então, né, ela então comeu, deu para o seu marido comer, para Adão, não era marido ainda, né? Deu para Adão comer e aconteceu a desobediência ao Eterno. Então, a narracha aqui é astúcia, né? Não há essa astúcia maldosa, né? Aquela astúcia que vai fazer com que você cometa uma transgressão. Não há essa astúcia contra Yaakov, não há feitiço contra Israel. Israel, contra Israel. Baed, com o tempo, e Amer, lá Yaakov, o Israel, Paal, el. Com o tempo se dirá, ou seja, com o passar do tempo vai se perceber isso. Né? Espero que seja logo que se perceba isso. Por Yaakov e por Israel, como agiu Elohim. Elohim agiu o tempo todo protegendo o seu povo, protegendo o seu primogênito, né? O primogênito que ele tirou do Egito. Né? O primogênito que ele tirou do Egito foi o seu filho, o seu povo, o seu escolhido, o povo que ele separou para nos trazer, né? Nos trazer, guardar para nós até os dias de hoje a Torá, os seus ensinamentos. Então, as pessoas precisam entender isso. Não adianta querer atacar, não adianta querer destruir, porque o povo do Eterno é protegido pelo Eterno. Não existe, né? Não existe ninguém que tenha força contra o Eterno. Eis aqui um povo que se levanta como uma leoa e como um leão se ergue. Não se deitará até comer a presa e beber o sangue do morto. Então, esse povo, né, é um povo que não desiste, é um povo que não para no meio do caminho, é um povo que vai seguir os mandamentos do Eterno até o fim. Você vê que muitos tentaram fazer com que eles
mudassem, né? Quantas perseguições religiosas houve sobre esse povo, né, para que eles mudassem de religião. Primeiro foi lá nos anos 600, né, quando Mohammed lá disse que ouviu a mensagem do Eterno e tentou levar o povo israelita, os judeus na época, né, para a nova religião que ele estava criando. Depois são tantos outros, né, que na Idade Média os inquisidores, os reis lá da Espanha e Portugal, como eles perseguiram os judeus, desde sempre perseguem os judeus, para fazer com que eles se convertam, né, se mudem para uma outra religião. Essa conversão aí, que é uma palavra totalmente equivocada, né? Ninguém muda, né? Só se muda nessa opressão, se tentou pela opressão, mas esse povo permaneceu, esse povo não se deitará até comer a presa e beber o sangue do morto. Ele não se alterou em nenhum momento para mudar a sua confiança no Eterno, a sua emuná em Adonai. Vaiomer Balak, e Balak está brabo, né? Vaiomer Balak el Bilã, contratou para uma coisa, está tendo exatamente o contrário, não é para ficar, né? Não é para ficar feliz. Mas ele podia pelo menos entender, olha, espera aí, a gente está tentando amaldiçoar e está abençoando, então, na verdade, eu tenho que mudar esse meu contrato, eu tenho que mudar a minha cabeça, eu tenho que passar a aceitar que a bênção é a melhor coisa. Vaiomer Balak e Bilã, Makov lo tikavenu, gan barer lo tebarernu. Ainda que amaldiçoar não o amaldiçoes. Tudo bem, você não vai querer amaldiçoar, tudo bem, não tem problema. Mas abençoar, não abençoes. Já que você não vai fazer o que a gente se comprometeu, você também fica calado, mas não abençoa. Era isso que ele estava revoltado. O Bilã veio para amaldiçoar e trouxe bênção. Então, se você não vai fazer o teu trabalho, não faz nada, fica quietinho aí, vai embora, pega a sua jumenta e vai embora, vai lá, volta lá para a tua terra. Mas ele estava aqui revoltado porque, além de não amaldiçoar, ele estava abençoando. Vai Aan Bilã Vaiomer, e respondeu Bilã Vaiomer, dizendo El Balak, para Balak: alô, alô, né? Não falei, alô, de Berti, não falei, Eleha, para você, não falei para ti, Lemor, dizendo: Kol asher idaber Adonai otou e sé. Tudo que falasse Adonai a ele falaria, ou seja, ao povo falaria. Então, eu já falei para você antes. Eu disse que tudo que o Eterno falasse para eu falar para esse povo, eu falaria. Então, eu falei para esse povo exatamente o que Adonai colocou na minha boca. Então, ele aqui está se defendendo, né? Ele sabe que não foi ele que falou aquilo, porque ele queria falar diferente. Mas a palavra saiu, ele abriu a boca para maldizer e a boca saiu outro som, assim como a jumenta, né? A jumenta falou. Por quê? Porque o Eterno colocou na sua boca as palavras que ela tentou, né? Que ela falou com Bilã, para que se tentasse que Bilã se impressionasse com a jumenta falando e desistisse de, olha, não, peraí, cara, o negócio aqui está sendo sério demais, eu não vou entrar nessa furada não, porque se o Eterno está fazendo a jumenta falar comigo, é porque, né, é porque aqui é mais sério do que eu estou pensando. Mas ele não, ele continuou tentando ganhar o seu milhão. Deixa eu ver o horário, nossa. E disse Balaque a Bilã: vinde, eu rogo, te levarei a outro lugar, talvez agrade os olhos de Elohim,
e o amaldiçoes para mim dali. Ele estava pensando que ia mostrar de outro lugar, e o Eterno ia falar assim, não, realmente, aí agora pode amaldiçoar, porque, poxa, não pode não, não pode ser assim. Mas ele não tinha prestado atenção no que Balaque, no que Bilã falou agora há pouco, que o Eterno não é homem para se arrepender, né? Então, ele não vai se mudar, ele não vai mudar a sua bênção, ele não vai mudar a sua decisão contra esse povo. Pode vir o povo de qualquer lugar que você queira, o Eterno não vai mudar a sua bênção. E levou Balaque a Bilã ao cume de Peor, de onde se olha abaixo sobre as faces do deserto, ou seja, de um lugar desolado, né, de onde você pode ver toda a terra, né, tudo que está lá embaixo do deserto, talvez um monte mais alto do que aqueles outros dois, para que ele pudesse ver todo o povo acampado lá embaixo. Vaiomer Bilã el Balaque, disse Bilã a Balaque, Bineli, construa para mim, Bazé aqui, Shiva Misbeot, 7 altares, né? 7 altares. Vê Arren li e prepare para mim, Bazé aqui nesse lugar, prepare para mim nesse lugar, Mi Shiva Parim, o Sheva Elim, 7 bois e 7 carneiros. Novamente, 7 bois e 7 carneiros para oferecer, né, oferecer como oferta queimada, não para o Eterno, porque o Eterno não quer isso aqui, o Eterno não aceita esses animais queimados dessa forma. O Eterno disse que os animais deveriam ser oferecidos no altar do Mishkan e por um sacerdote, por um Cohen descendente de Levi, descendente de Aharon. Né? Não era qualquer um que ia queimar lá um animal e ser oferecido ao Eterno. Não é qualquer um que hoje pode fazer orações e achar que essas orações vão subir ao Eterno. Né? Você tem que fazer as orações por você, né? No teu coração. É ela que o Eterno vai ouvir, é dela que o Eterno vai sentir o aroma agradável. Mas não adianta fazer oração sem um arrependimento sincero da tua transgressão. Você confessa a transgressão e se arrepende sinceramente, mostra frutos de arrependimento. Senão, vão ser palavras jogadas ao vento, né? Vão ser palavras, na verdade, muitas vezes pensadas, né? Que não são, né? Que não chegarão ao Eterno. Então, esses animais, coitadinhos, foram mortos aí e não serviram para nada. E fez Balaque conforme disse Bilã, e ofereceu um boi e um carneiro no altar. Quer dizer, cada um altar daqueles recebeu lá como oferta queimada. Então veja só que esses sujeitos mataram 7 bois e 7 carneiros em Bamot Baal, naquele primeiro encontro. Depois 7 bois e 7 carneiros em Tsofim, no segundo monte, e 7 bois e 7 carneiros aqui em Baal Peor. Né? Sempre Baal no metido nessa história, né? Os deuses pagãos, esse deus pagão que representa aí toda a idolatria do mundo inteiro. Todos os deuses pagãos criados pela humanidade são Baalim, né? São esses descendentes filhos de Baal. Então nós temos aqui que eles queimaram 21 bois e 21 carneiros, 42 animais foram sacrificados. Aqui o Eterno está mostrando os 42 estágios da Techuvá, os 42 estágios que a gente deve, né, deve sacrificar ao Eterno, mas sacrificar não um animal, não um boi, mas em cada estágio a gente deve sacrificar as nossas perversões, as nossas ansiedades, as nossas maldades que estão no nosso coração para caminhar à frente, para ir até, né, no caminho do Eterno, para que a gente não se desvie desse caminho.
E toda vez que a gente se desviar do caminho, como fez a jumenta, a gente vai ter na nossa frente uma mensagem do Eterno para que a gente volte, para que a gente faça techuvá. Então, o Eterno colocou todas essas orientações aqui para que a gente entendesse, para que a gente visse os ensinamentos que Ele está nos trazendo até os dias de hoje. Claro que esses ensinamentos são usados até os dias de hoje por aqueles que vão no caminho contrário ao caminho da techuvá. Lamentável, apenas azar deles, né? Azar deles. Vamos rezar por eles para que eles encontrem esse caminho correto, esse caminho que leva até o Eterno. O que podemos fazer é orar por eles, porque não adianta querer puxar ninguém, não adianta querer trazer ninguém. Nós não somos, né? Nós não temos essa graça do Eterno de fazer com que mudemos a cabeça de qualquer pessoa. Cada um tem que ter no coração, sentir no coração a vontade, a necessidade de fazer techuvá e fazer por si só. Não existe aí uma magia, um feitiço que faça com que, né, com que as pessoas... Não temos feitiços para amaldiçoar, mas não temos feitiços também para fazer com que eles mudem o seu caminho. Cada um deve mudar de acordo com o seu coração. Isso é coisa da dupla Babi, da dupla Balac-Bilã. Então Adonai não tem nada a ver com essa morte de animais, com essa oferta de animais em elevação, né? Isso foi coisa de Balac e Bilã, os Babi, os Baby, né? Os Baby lá daquela terra de Moab, né? Então o Eterno não tem nada a ver com isso. Vamos agora ouvir a Birkat Kohanim com nosso querido Yosef Torres. Adonai veish miriha Aye Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Baruch Hashem. Shalom, shalom. Antes de terminar essa exposição da manhã, antes de irmos para um almoço com a família e retornarmos, né, descansarmos um pouquinho para retornar no estudo da tarde, por volta lá de 16 horas, eu quero trazer para vocês um pequeno vídeo antes da gente colocar a música final. Eu quero trazer um pequeno vídeo para você, se tiver necessidade, utilizar aí. Vamos trazer o vídeo.
Shalom to all. May the Eternal bless you and keep you. Shalom, Lakulam. I'm Professor Marcos Felipe. You're on the Techuva Total channel. Today is Tuesday. And what's on Tuesday, guys? Hebrew time. Hebrew time. What a sensational program. What a Agora, além de estudar o hebraico no canal com o Moré Marcos Felipe, você também poderá estudar inglês, aprender inglês, né? Na verdade, não é uma facilidade do canal. Isso é uma facilidade oferecida pelo YouTube. O YouTube oferece uma tradução simultânea, principalmente dos vídeos mais novos, né? Não sei se nos vídeos mais antigos funciona, mas nos vídeos mais novos, seja do canal, seja de outro canal, você consegue ter a tradução simultânea. Para ativá-la, você vem aqui nessa ferramenta que é uma engrenagem, né? Você escolhe aqui a faixa de áudio que você quer ouvir. Nós temos hoje a opção de inglês e português. Além disso, você tem essa ferramenta aqui que é a legenda. Você pode ativar e desativar a legenda. A legenda é interessante quando você tem problemas de áudio, quando você está com áudio ruim, o áudio está baixo, por um problema no computador, ou quando você está num lugar que não pode ter um som, né? Então você vai acompanhando, lendo aqui essa ferramenta. Quando você aciona aqui, essa ferramenta vai traduzir, vai escrever aqui conforme o intérprete vai falando aqui. Para escolher essa ferramenta, você vem aqui na configuração e tem aqui legendas. Então, as legendas, quando você selecionar a primeira vez, você vai aqui traduzir automaticamente e seleciona ali a língua que você quer usar, né? Então, nós estamos usando aqui o inglês, mas você poderia colocar em português, né? Quando você está ouvindo uma aula em português, você pode colocar a legenda em português e aí elimina o problema de um áudio ruim, um ruído, algum problema que esteja acontecendo. Espero que você tenha gostado e que te utilize bastante. Shalom, shalom. Uma ferramenta bastante interessante que eu tenho usado um pouquinho, né? Tenho aprendido a usar ela aqui, já tenho ouvido alguns vídeos, não só do canal, mas outros vídeos também. É possível ver no telefone ou no computador, você consegue ver isso. Não vai ter a mesma graça do que ouvir os morim, não vai ter a entonação, mas facilitará para muitos ouvirem em outra língua, né? Principalmente aqueles que estão fora do Brasil e não têm familiaridade com o português. Vamos agora ouvir, então, uma canção final com Moré Haimson. Caminho de retorno ao eterno Pai. De porção em porção aprendemos mais. Com força e coragem sem retrovisor, seguimos em frente pelo seu amor. Debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra
palavra de Hashem é o nosso farol. Shuvah